Oi, boa noite. Boa noite, gente. Eu não mostro ainda, não mostra hoje. Tem um esquema diferente aqui. Tem coisa diferente no ar. Tem, gente. Novo tempo. Temos um novo tempo aqui nesse podcast, inaugurando um novo tempo. Né? Então, segura. antes de mostrar a nossa presença ilustre hoje, eu queria primeiro dar boas-vindas para você, agradecer pela sua presença aqui. O tema de hoje é super atual. Eu já estava ansiando por esse tema há muito tempo, por essa pessoa vir aqui, porque a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial. Afinal, que bicho é esse, né? O que acontece e tal. E antes de apresentar essa pessoa, eu vou contar uma historinha rápida. Outro dia, o Martim, meu caçulinha de 4 anos, vestiu a roupa para ir para a missa e falou assim: mamãe, tô um divo. Lá em casa virou uma coisa de diva pra lá, diva pra cá. Lá é tudo diva. Um divo. Aí eu falei: meu filho, o que é divo? Ele: não sei. Eu falei: o que é diva? A diva é você, mamãe. Eu falei: então você entendeu tudo. Porque hoje nós temos o Divo H, o primeiro homem do nosso podcast. O primeiro Divo. Seja bem-vindo. Que responsa, Eu tô aqui nessa responsa, né? Primeiro Divo do programa, né? Vai abrir um novo tempo, né? Então Divo também pode, né? Divo também pode muito. Adorei. Pode muito. Então vamos lá. Quem é o Everton de Souza Oliveira? Que é casado, pai de 4. Pai de 4. Maria Clara, de 10. Ana Lúcia, tô certa? De 8. Isso. João Miguel, de 6. E José Felipe, de 2. Esse moço que vos fala, gente, ele é simplesmente um engenheiro eletricista com doutorado em engenharia elétrica pela UFMG, e o cara é o cara, sabe? É o cara da inteligência artificial. Ele é professor no Cefet e ele ministra disciplinas de AI, né, de inteligência artificial, para os cursos de engenharia elétrica. Olha o currículo. Divo não é? Demais, super divônico, como a gente fala aqui, né? Assim, bem-vindo, viu? Muito bem-vindo para esse tema que a gente está assim, há muito tempo ensaiando, né? Vamos lá, que tem um assunto. Tem um assunto. E por que veio ele, assim, né? Porque... esqueci de uma informação importante. Disso. Sócio fundador da SBBC. Não, SBCC. Eu confundi tudo, é muita sigla. Explica pra gente o que SBCC, por favor, fala o que é. A SBCC é a Sociedade Brasileira dos Cientistas Católicos, né? Uma sociedade que a gente fez em parceria com a CNBB para discutir a relação entre a pesquisa científica e ética cristã. Então a gente fundou essa SBCC já lá em 2018, estamos aí já há algum tempo. Na época fui então o primeiro presidente, agora estamos aí seguindo nos trabalhos da sociedade, né? É mole? O que mais? E ele foi convidado para falar para os bispos, né? Na Assembleia dos Bispos, para explicar, então totalmente didático, né? Mas aqui a gente só traz top das galáxias. Só top. Se ele explicou para os bispos, explicar para as divas. É o seguinte: se tá no Diva pode, ou é divo ou é diva. Porque pode falar com autoridade do assunto, né? Bem-vindo, viu? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, viu? Então, você tem aí uma filha, Maria Clara, 10 aninhos. Dizem o pessoal que quem está nascendo agora vai ser a geração beta. Geração beta. Já acabou a alfa? Minha filha nasceu na alfa. Não é que acabou. É quem nasce a partir de 2025 seria a geração beta. Então, talvez você esteja fora disso, porque o caçula tem 2. Mas vamos imaginar, só para brincar um pouco com o tempo. Acho que eu tenho 4 alfas lá, mas agora... Você tem 4 alfas, mas você tem gente aí beirando beta. Mas aí, eu queria te fazer uma pergunta. Você está preparado para sua filha namorar um robô? Eu vi assim na internet hoje. Na moral, eu tô preparado, né? Agora para um robô, não tinha nem pensado nessa hipótese. Se eu puder programar ele, aí eu tô. Adorei. Sabia aí eu programo o gênero que eu quiser, né? Ele é cheio de sacada assim, viu, Kênia? Pode preparar. Muito bom. Mas o que é essa inteligência artificial, Everton? Porque assim, a gente escuta muito, a gente ouve muito, né? O mundo vai acabar com a inteligência artificial. Perguntas que as pessoas... tem de tudo, né? Tem de tudo. Não, mas quando a gente fala, realmente o sentimento é esse, né? Bom, a inteligência artificial, ela é uma área de pesquisa que não é nada recente, né? Então ela já tem aí quase 100 anos de oficializada como uma área específica de pesquisa, e ela, ao longo dessa história, para a ciência isso é muito curto, né? Mas para os tempos da internet isso é uma história longa, né?
E ao longo dessa história ela teve vários picos de ibope, né? De hype, né? Ou seja, vários momentos em que ela cria essa sensação de que tudo vai mudar de um dia para o outro, né? Então nós estamos vivendo agora, eu vou dizer assim, desde novembro de 2022, quando a OpenAI lança o ChatGPT e aquilo acessa todo mundo, né? A gente então vive esse momento de frenesi, uma expectativa quase que frenética assim, do mundo inteiro sobre o que vai ser, né? E de algum modo não é sem motivo as preocupações, porque é uma avalanche de mudança que a gente já está acompanhando e que vai ainda se desdobrar em outras áreas, em outras aplicações. Agora, mesmo com esse boom que a gente vê recente, a inteligência artificial já está presente nas nossas vidas há mais de uma década, né? Então, a gente há muito tempo já viu a Alexa, o Google Assistente, o próprio GPS, né? Então, várias aplicações já estão presentes na nossa vida usando inteligência artificial. Eu diria assim, em nível popular, talvez desde a década de 80, né? Em nível mais de pesquisa e projetos, desde a década de 50, né? 40, 50. O que seria uma inteligência artificial da década de 80? Me ajuda aqui. Então, vamos lá. Deixa eu tentar começar um pouco pela definição, né? A inteligência artificial, ela não é assim, um algoritmo, não é um aplicativo, ela é um conjunto de técnicas, né? Você tem uma lista de técnicas, arriscaria dizer que a gente tem centenas de técnicas, e cada técnica dessa ela foi construída e pensada para resolver um determinado problema. Então, todas essas técnicas elas têm um ponto em comum, que é o fato de tentar se inspirar ou imitar o tipo de processamento da informação que acontece na natureza. Por exemplo, uma das técnicas são chamada computação evolutiva, que ela tenta ver como que a natureza foi escolhendo os melhores indivíduos para cada ambiente. Existe uma lógica por trás daquilo. Então, os matemáticos, os cientistas da computação, tentando modelar aquilo de um modo computacional, criam uma técnica baseada nisso. Então, a natureza tem uma inteligência, e essa inteligência ela é, vamos dizer assim, mimetizada, ela é copiada, se inspirada. Na engenharia isso é muito comum, a gente tem até um nome para isso, que é a biomimética, né? Quando você tenta imitar aquilo que é natural. Então, por exemplo, a criação dos aviões, ela nitidamente foi inspirada no voo das aves, né? A gente pode pegar uma série de exemplos assim que você vai tentando ver o que funciona, que a partir de milhares ou milhões de anos foi evoluindo, você diz assim, bom, já que passou por todo esse processo, eu vou tentar aprender com isso. Então, a engenharia ela usa desse artifício, foi o caminho também que foi usado para a inteligência artificial, e eles tentaram pegar problemas que já vinham sendo resolvidos por algumas técnicas e dizer o seguinte, olha, como é que um ser humano resolve isso? Vamos tentar replicar esse jeito de resolver. Então, eles foram desenvolvendo em várias frentes, em várias áreas, esses algoritmos, essas técnicas para resolver diferentes problemas, né? E esse grupo de técnicas é a área que a gente chama de inteligência artificial. Para entrar um pouco aí na polêmica que a gente estava discutindo outro dia, né? Esse termo é um termo estilo marketing americano, então os americanos também na ciência eles gostam de ter esse marketing para chamar a atenção, né? Então usaram o termo inteligência artificial. Ele foi cunhado num congresso, né? Num encontro feito para isso, aí na década de 40, 50, com a ideia de tentar criar, e aí cunharam o nome de inteligência artificial, criar uma máquina que pensasse como um ser humano, né? Depois muita gente criticou que o nome não é o adequado, ou seja, não é exatamente isso. Então foram vários outros nomes paralelos do tipo computação cognitiva, cognição sintética, enfim, mas algoritmos. Mas aí o nome pegou agora, de fato, o que elas têm assim de chamativo
é que elas tentam reproduzir coisas que só o ser humano faz. É uma das definições que a gente usa, ou seja, a inteligência artificial são algoritmos que executam tarefas que só seriam resolvíveis por um ser humano. É uma definição. Então, por exemplo, você vê dados confusos que não são muito objetivos e a partir daqueles dados tomar uma decisão, né? Então, elas fazem coisas que não são muito fáceis de você executar por uma máquina simples, né? Então, são lógicas, são técnicas, muita matemática, muita estatística, muita programação, mas aquilo que eles, de fato, executam assusta a gente porque você não imaginava que uma máquina faria aquilo. Como também, não sei a vocês, mas me assusta um avião voar, um navio gigantesco boiar na água, né? Várias coisas, 2 telefones assim, sem nenhuma conexão, interagirem entre si. Então, assim, assusta do mesmo jeito. A tecnologia ela é impressionante. E Everton, e coisas que hoje já estão tão comum entre a gente, uma chamada de vídeo, mas você podia conceber e imaginar isso, né? Porque se o telefone, você comprava uma linha, era caríssimo comprar um telefone, era um bem, né? Explicar para a pessoa, era um bem, né? No dia que eu comprei minha linha de telefone, cara, que eu recém-formado, eu me sentia assim, eu imóvel. Né? Tinha consórcio, e eu comprei uma linha, eu não podia pagar o aluguel da linha, então assim, você tinha que comprar a linha, pagar caríssimo, né? Se fosse para fazer uma ligação internacional, meu Deus do céu, os pais no interior, você ligava pro pai, tinha que ser depois da meia-noite, por causa que o impulso era mais barato. Ok. Naquele contexto, imaginar uma situação em que eu conversando aqui, numa tela, a televisão já era algo difícil de entender, no outro, era algo inimaginável, seria o fim do mundo mesmo. Talvez a mesma ideia do avião, né? Inclusive, quando eu comentava com quem a gente vinha falando sobre isso, né? Que vendo alguns assuntos desse tema, né, para não chegar aqui cru demais. E aí eu caí no podcast do Inteligência Limitada com o Vilela, entrevistando 2 pessoas, não sei quem é, e o cara usou exatamente o exemplo do avião para explicar, e que falou assim, que é talvez o mais didático, né? A inteligência natural mostraria que o pássaro é o que voa. Ok, então vamos fazer vários testes. Aí tentaram fazer vários testes com a máquina batendo asa, não deu certo. Então, agora conseguimos, depois de 14 bis, um tanto, e aí, finalmente, conseguimos fazer uma máquina que voa, sem bater as asas, e quem diria que ela não tem uma inteligência? Né? E aí, eu poderia estar negando isso até hoje. Não, mas isso só pássaro que voa. Exatamente. Você fala assim, não, isso aí não tem nada a ver com pássaro, porque isso aí não canta. Então, foi uma música boa. Olha como é que ele é cheio de coisa. Muito bom. Tem uma pegadinha no fundo. Uma sacada boa. Que é hoje o tipo de discussão que a gente vê. A inteligência artificial não é inteligente porque ela não vai conseguir... ela não tem empatia, ela não tem isso ou aquilo, ou seja... não é uma competição, a gente não está aqui querendo criar um algoritmo que vai de fato substituir. Toda tecnologia ela é sempre desenvolvida com o viés de potencializar as capacidades humanas, né? Do mesmo jeito que um carro ele potencializa o nosso poder de locomoção, o avião, né? O óculos potencializa a nossa capacidade de ver, a IA ela vai potencializar a nossa capacidade de pensar, de refletir, de processar dados. Então ela é uma tecnologia capacitadora, né? Ela vai tentando nos tornar mais capazes e não propriamente dizer assim, eu consegui criar um homem sintético, né? um ciborgue, um androide. Não, ela é uma tecnologia que vai empoderar. E aí nós vamos entrar depois num outro tópico que é isso, a quem ela empodera, né? Que também tem uma discussão grande também. Mas a inteligência artificial, ela é então esse conjunto de técnicas, de algoritmos, nós somos sempre algoritmos, que processam e resolvem problemas muito específicos. Então, eu gosto sempre de resumir em 3 problemas básicos. Um deles é o problema da otimização. Quem é da engenharia sabe o que é isso, né? Ou seja, a ideia de você tentar, a partir do que tem, escolher os melhores parâmetros, os melhores recursos, ferramentas, as melhores, não ferramentas, mas, por exemplo, uma inteligência artificial que trata de otimização que a gente usa há muito tempo, o Google. O Google foi uma empresa que nasceu com uma IA de otimização. Ela fazia o roteamento de endereços de site.
E a sacada é que ela conseguiu criar um jeito muito mais rápido e eficiente de encontrar os links que você queria. De buscar, né? De busca. Você jogava lá uma busca, né? Me dá um vídeo de um gato, ela já sabia onde é que estava o que você queria. Então, ela tinha ali um tipo de ferramenta. Quando você ia, por exemplo, para o site da Amazon, que também tinha outros algoritmos, ou para o Facebook, qual que era o tipo de problema que eles estavam resolvendo? Eram problemas de classificação. Era você tentar encontrar padrões que não são muito óbvios, né? Então, ela dizia assim, ó, sempre que um cliente lá de Minas Gerais vai comprar um produto tal, na hora tal, ele tem esse padrão de consumo. Então, assim que chegou um novo cliente com esse padrão, eu vou oferecer essa gama de produtos. Então ele achava, esteira de produtos já. Ele achava o padrão. E por que isso era inovador? O site era um site para cada indivíduo, né? Você entrava, era um site para você. Você entrava num site de uma empresa de e-commerce, era o mesmo site para todo mundo. Então, uma inteligência artificial começou a criar um site para cada um, conforme ela foi identificando esses padrões. E tem outras inteligências artificiais, talvez um terceiro grupo de problemas, que é os problemas de modelagem matemática. Por exemplo, a modelagem do clima. Você tem um monte de dados, informações complexas. Como é que você vai conseguir dizer próxima temperatura, se vai chover ou não, né? Então, e esses três problemas, eles de otimização, de encontrar um modelo... Você falou primeiro, otimização. Otimização, que seria encontrar a melhor opção de escolha. Um de classificação, que é você tentar detectar padrões distintos. Que é essa ideia da Amazon. Da Amazon. Mas tem várias aplicações dela, por exemplo, processamento de imagem. A IA tentar identificar em várias radiografias onde está uma doença ou não, né? Ela classifica, entende, aprende, diz assim, então agora eu aprendi. Próxima radiografia eu sei se tem ou não. Isso é um problema de classificação. E o problema de modelagem, de encontrar um modelo matemático, que é uma tarefa que também já é feita há muito tempo, mas ela é feita de maneira automatizada, né? O médico faz classificação, ele pega dois raios-x e sabe a classe de um e outro. O que a IA faz é automatizar, ou seja, ela substitui essa tarefa por um algoritmo. Então, são tarefas que dependem de uma inteligência humana, que são, pouco a pouco, substituídas, cada vez com a qualidade melhor, por um algoritmo, né? Então, ela faz coisa que só a nossa inteligência antes fazia. Agora, ela vai cada vez fazendo, alguns já fazem muito melhor do que a gente, outros elas já tentam nos ajudar, e outros elas estão muito longe ainda de alcançar o ser humano, né? Dizer se ela já é inteligente ou não, aí parte do que a gente define como inteligente. E depende da pessoa. E depende da pessoa. Tem até um dado interessante que é o seguinte, fizeram uma pesquisa para medir o nível de capacidade criativa que a IA tem, as várias. E fizeram uma analogia com o ser humano. Então fizeram um teste com vários seres humanos, pedindo que eles fizessem algum tipo de tarefa que exigisse uma criatividade. E fizeram o mesmo teste com 2 ou 3 IAs. E o curioso é que, pegando a média de todos esses indivíduos, as IAs ficaram acima da média. Ou seja, é como se elas tivessem um poder de criação, na média, maior do que a média da população, né? Agora, quando pegava vamos dizer assim, os testes de maior criatividade, elas quase empatavam. O que isso quer dizer? Que os seres humanos mais criativos que a gente tem ganham das melhores IAs. Então, elas nunca ganham, sempre ficam abaixo. Mas, na média, elas se saem melhor do que a média da população. Isso mostra, assim, muito claramente o que é IA. Ela aprende com o que tem. Se você fornecer o jeito de pensar dos melhores criadores, ela vai aprender e vai quase alcançar. Mas ela vai aprender melhor do que eu, né? Se eu for tentar pegar um artista e ele tentar me ensinar, eu vou aprender. Ela vai aprender melhor. Ela nunca vai ficar melhor do que quem está ensinando. Entendi. Né? Mas ela aprende rápido, né? Ela aprende rápido. Então, assim, ela está sempre limitada por aquilo que a gente consegue fornecer. Então, de algum modo, ela vai estar limitada pelo o nosso melhor em tudo, né? O melhor escritor, o melhor artista, o melhor tudo. Então, de uma forma assim bem didática. Bem didática, eu ia dizer bem... Tem aquele programa que tinha na televisão, gente. Esqueci.
Eu ia pegar uma piadinha de um programa da década de 90 da TV, que é o seguinte: nesse mesmo podcast que eu citei aqui, você pegou o exemplo aí do estudo que foi feito com artistas e criatividade. Eles falaram que foi feito estudo com médicos sobre um diagnóstico a partir de dados. Né? Você tem vários dados, tem diagnóstico. E que a da inteligência artificial foi mais precisa e mais assertiva do que o diagnóstico dos médicos. Sim. É como se eu pudesse falar assim: o médico, ele tem o cérebro, onde ele tem todas as informações ali, que ele processa, e na hora que ele vai fazer a leitura de todos aqueles dados, ele vai buscar tudo naquela caixa dele, do cérebro, do aprendizado, tudo para fechar o diagnóstico. E a IA seria a junção de todos esses cérebros juntos, misturando informação e processando isso de uma forma mais rápida e tudo. Desculpa se eu viajei, mas seria isso? Um super cérebro? A pergunta é boa. Deixa eu tentar destrinchar em algumas partes, né? Primeiro o seguinte: para a gente dizer que o médico errou ou a IA errou, acertou, a gente tem que dizer o que é o certo, né? Então você tem que dizer o seguinte: isso aqui, como é que você sabe que esse exame está certo ou errado? Então você tem que ter um conjunto de dados, já que a gente chama de um treinamento supervisionado, ou seja, você tem que ter um conjunto de dados que foi validado e você toma como verdade que aquilo ali é, vamos chamar assim, positivo ou negativo. Vamos simplificar o exame, né, o teste. E você submete um médico para ver se ele confirma se é positivo ou negativo. Então, dizer que é certo ou errado depende primeiro da premissa de que do que é certo e errado. O dado já estava definido que era certo ou errado. Se você fornece para IA dados e diz para ele: esses são os dados positivos, esses são os dados negativos, aprende, e depois eu vou te mostrar um que eu não contei o que é. Aí esse é o teste que se faz para o médico e para a IA. A capacidade de memorizar e de discernir com mais clareza o padrão é muito mais fácil de fazer no algoritmo do que com o cérebro humano, porque são muito mais informações para se cruzar, e só um profissional que pudesse, depois de muita experiência, ele vai cada vez mais entendendo o detalhe, de uma maneira assim, né, a longo prazo. Ou seja, aquele médico que está muitos anos com experiência, ele vai pegar a minúcia do porquê que um é positivo e o outro é negativo. E eu precisaria desse médico para treinar a IA. Ou seja, no fundo ela aprende mais rápido, ela consegue memorizar mais coisas, ela consegue chegar no nível de discernimento mais rápido que um residente. Né? Que papo de ficção científica. E é legal, né, a gente treinar IA, falar da IA. Ele fala como se fosse uma pessoa. A gente conversava nos bastidores, falando do machine learning, né? Usei o termo correto agora, que é o aprendizado da máquina, né? E a gente falava exatamente isso. Eu falei, usando o OpenAI, né, que é o chat GPT, eu vou escrevendo e eu percebo o quanto que cada vez mais ele escreve como eu escrevo, porque ele aprende. E aí eu gasto menos tempo para criar prompts corretos, porque ele vai ao mesmo tempo aprendendo o jeito, o estilo. Eu não preciso mais falar, coloca a firula, escreve de forma divertida, não sei, ele já sabe como que é, né? Quanto mais se usa... Posso fazer uma confissão? Pode. Pode fazer. Não ler Café com Deus Pai e nunca usei chat GPT, você acredita? Não, eu uso. É o seus pontos de exclusão. Eu vi falando com ela no carro que, na verdade, é uma ferramenta que otimiza. É o que você começava dizendo quando a gente falava. Otimiza e muito o nosso tempo. Ainda mais para nosso tipo de trabalho. Né? E hoje, uma questão importante... isso mesmo. Uma questão importante é que, por exemplo, no Fórum Mundial Econômico, né, eles sempre fazem um relatório com o futuro do trabalho. E ali eles sempre fazem uma lista, né, assim, os infográficos, uma lista. Eu publiquei até esses dias no meu LinkedIn, falando essas 10 skills, né, ou habilidades comportamentais, as mais requeridas ou desejadas, as soft skills, até 2030. A primeira, eu anotei aqui, AI Big Data, ou seja, a primeira é uma habilidade que se espera se desenvolver até 2030. Então, é uma coisa requerida da gente enquanto profissional. Não tem como, não há como fugir, né? E a gente está falando de um relatório
que na verdade é feito com 41 países do mundo, com funcionários, trabalhadores. Não tem como, não né? Discutindo, assim, não, eu só fiz uma confissão. Mas eu estou dizendo porque, na verdade, você tem até 2030. Até 2030, adorei. Bem antes, né? Mas a ideia de que o quanto que a tecnologia, ela é realmente uma ferramenta importante. E que otimiza. O meu trabalho, hoje eu consigo fazer os treinos muito mais rápido, mas muito mais rápido, exatamente porque eu vou me valer, né, sempre dessas ferramentas aí. Eu, assim, acho que o ponto de muita preocupação dos governantes, dos estados, de uma maneira geral, é a grande velocidade, né? Imagina, por exemplo, se a gente tivesse um país que não tivesse nenhuma escola, ele tentar conviver com o resto do mundo, né? Ou um país que não tivesse nenhum transporte ou nenhum tipo de comunicação. Se ele ficar alheio a essa tecnologia, rapidamente a desigualdade entre um e outro vai aumentar. Então, o quão rápido a gente precisa se apressar para que todo mundo se insira nesse contexto. Então, o grau de empoderamento que a ferramenta causa é tão grande que acende a preocupação de que se demorar 4, 5 anos para começar a ter essa inclusão, a separação, a desigualdade social vai ser muito grande. Incrível muito grande. A gente pensar nisso, né? Assim. Esse é o grande alerta, não é nem o que ela causa, né? Mas é um novo mundo, assim, é mais grave talvez do que o problema que a gente vive da inclusão digital, né? Que é um passo antes. Então, o Brasil ainda convive com o problema do analfabetismo, assim, que é alarmante, né? O analfabetismo, eu digo, de letramento mesmo, né? É o funcional, e o funcional, né? Seja, fora o digital, e aí a gente vai numa escala. As pessoas que têm um analfabetismo estão muito excluídas da sociedade. Depois você tem um analfabetismo digital, que também quem não está inserido nisso não consegue comprar, não consegue, às vezes, se locomover, etc. E a gente agora começa a preocupação com esse analfabetismo da IA. Quem não tiver inserido, habilitado para usar, começa também a fazer parte de um grupo excluído, né? Sim. Em nível nacional, mas também em nível mundial. Em nível político, né? A gente viu recente aí exato. Com a China quebrando, entrando com os dois pés, né? Assim, com abalando a hegemonia americana, né? Assim, então, vamos explicar direitinho para o pessoal que está assistindo. Foi bem recente. É bem recente. Porque é muito recente. Foi tudo, agora em janeiro, né? Para mostrar, né? Como é que também tem uma discussão quem usava um termo que é bem interessante, né? É uma guerra fria tecnológica, né? Sim, que a gente consegue perceber hoje entre os chineses e os norte-americanos e chineses. E eu nem comentei com você, Kenny, mas eu vi uma discussão dessa com aquele Átila, que no período da pandemia, ele ficou muito conhecido, trazendo informação, e ele falou assim, que ele tem uns mecanismos de buscar estudar outros temas para poder salvar. Ele falou assim, tudo bem, você está preocupado com o que está acontecendo lá fora? Ele, não, é um mecanismo de defesa mesmo. Então ele foi fazer um estudo muito interessante sobre, por exemplo, como é que essa questão cultural e essa guerra dada é tão séria. Por quê? Com a proibição do TikTok, chegaram para falar assim, vamos proibir o TikTok nos Estados Unidos, ok. Então eles falaram assim, então já que é para cortar agora. Não, nós vamos cortar aos poucos. Não é para cortar agora. E nesse corte agora, as pessoas começaram a migrar para uma outra rede social chinesa, que segundo ele, o TikTok dos chineses não tem nada a ver com o TikTok que a gente usa aqui. E que lá existe uma rede que chama Rede alguma coisa, que estaria fazendo alusão vermelha ao comunismo e tudo, mas essa é uma rede que só os chineses usam, só se fala o mandarim, e lá é um espaço assim de divulgar cultura e outras coisas. Aí uma gama de americanos entrou nessa rede, e a coisa foi muito rápida, e eles começaram a perceber que, o que é vendido para nós não é muito verdade. Olha, vocês têm liberdade para fazer isso? Ué, vocês sabem fazer isso? Porque para nós foi vendido que vocês não tinham liberdade nenhuma, que ela era toda... E aí ele começou a falar, ele falando que essa troca cultural foi uma loucura, porque ela ficou sem o controle. Sim. No primeiro momento, até eles conseguirem organizar, as pessoas começaram a interagir sem esse controle do que você pode falar, o que você não pode. E aí, aquilo estava virando uma salada gostosa que poderia dar. Quer dizer, era uma questão, nós estamos falando de rede, TikTok hoje, uma das que mais cresce, chinesa, e agora com essa questão aí que vocês podem explicar melhor. Assim, a gente assiste também assim, no mundo uma reviravolta muito grande de controle, né? Ou seja... tem um comentário de um cientista também da área que ele trouxe muito nesse aspecto da rede social. Ele disse assim, ainda citando
o exemplo da Amazon, ele disse que esse algoritmo de tentar direcionar os produtos levava 15% das pessoas a mudar, ou seja, mudar a lista de compras, né? Ele conseguia induzir o comportamento dessas pessoas. E aí ele citava assim, o instrumento da sociedade criado para mudar o comportamento das pessoas se chama lei. Né? A lei é um instrumento que você cria para mudar o comportamento. Deveria, né? Ele diz assim, em muitos países, uma lei que muda o comportamento de 15% é um sucesso, né? Porque muita lei, né, não chega não consegue isso, influenciar ninguém. Então a gente vê que esses algoritmos têm um poder de influência que eles fogem do controle governamental e às vezes são maiores do que isso, né? Então tem vários documentários tratando disso. É um problema, vamos dizer assim, mais das redes sociais do que da IA, mas ele a arquitetura disso é todo baseado em IA. Mas para não entrar no tema da rede social e voltar para o tema da IA, o que aconteceu foi o seguinte, né? A gente tem inúmeros grupos de pesquisa, inúmeras empresas que desenvolvem essas tecnologias, sempre vão saindo produtos, né, como a Alexa, o Waze, o TikTok. Então, vários produtos que têm como principal ativo um algoritmo, uma aplicação de IA. E era muito amador, era muito assim, prematuro os algoritmos de processamento da linguagem que gerava texto, que conseguia fazer uma interação mais natural. Essa foi vamos dizer, a tentativa que a OpenAI fez para tentar lançar um produto, fez muito sucesso. Mas tinham várias outras fazendo a mesma coisa. O ChatGPT. Inclusive brasileiras que já tinham produtos parecidos, mas ela faz um resultado muito disruptivo, né? Ou seja, tinha muitas fazendo a mesma coisa, quase lá ela dá um salto de tecnologia, ao custo de alguns milhões. Então o que eles anunciavam é que ela gastou algo em torno de 60 a 100 milhões de reais para gerar o primeiro chat, porque isso demanda uma computação muito avançada, muitos técnicos para poder programar, e isso e depois que lançou, pronto, o valor de mercado dela subiu, muito investimento, e isso é muito proibitivo para muitos países, muitas universidades, muitas empresas querer imitar, né? Elas não vão se arriscar a fazer algo do tipo, e com investimento tão alto, um risco tão alto. O que aconteceu foi que na China, essa empresa, né, a DeepSeek, ela criou então uma IA que, pelo que eles anunciaram, é o que foi testado ainda, ela é tão boa quanto, talvez um pouquinho pior, talvez um pouquinho melhor. Código aberto, vamos né? dizer, tão boa quanto, abrindo todo o código, todo o jeito, a receita de bolo, né? E a um custo muito menor. Então o pessoal está questionando se realmente o custo foi o que eles anunciaram, mas todo mundo vê que foi um custo muito menor. Então, e ainda tem um detalhe, custo né? Shen. Custo Shen. Porque tem um detalhe importante, porque existe um embargo, né? Porque existe um embargo já pensando no contexto político entre Estados Unidos e China. Então, exato, você não tem a possibilidade de comprar os melhores equipamentos, as melhores para poder trabalhar. Então, o que se questionou e que, na verdade, em janeiro houve até um arranhão assim, na Bolsa de Valores com essas grandonas, foi exatamente isso, né? Assim, é um custo irrisório quase pensado. A confusão criada foi gigantesca, porque assim, na cabeça do investidor, eles começaram a pensar, bom, se eles conseguem fazer com 10 vezes menos a mesma coisa que vocês fizeram, por que eu vou continuar investindo tanto dinheiro, né? Em vocês. Então eu vou segurar o meu dinheiro, porque eu posso investir, daqui a pouco o concorrente vende por muito menos, né? Então deixou todos os investidores em pânico. A cifra de valores que eles perderam, né, foi gigantesca. Então muita gente alerta que isso já é o início do estouro da bolha da IA. Ninguém sabe mensurar o quanto isso vai ser, onde vai parar, onde né? vai parar, mas de fato tem isso é comum também para qualquer tecnologia disruptiva. A internet foi assim, né? Muito investimento, depois o pessoal recua até estabilizar, né? Mas o ponto interessante, talvez assim, alguns dias antes do lançamento da DeepSeek,
é o fato de que, especialmente os Estados Unidos, mas a China também, numa competição mais protecionista, eles tentavam segurar, os cérebros tentavam segurar, inclusive a eletrônica necessária para rodar IA. Ao ponto dos Estados Unidos, por exemplo, proibir a venda de determinados componentes que são essenciais para poder treinar a IA. Os equipamentos, por exemplo, da NVIDIA, né, que é a empresa que produz os melhores processadores para rodar IA, né? São proibidos de vender. E aí eles, ou seja, criam uma barreira protecionista, uma barreira comercial, de que o outro não consegue desenvolver porque não tem acesso. E aí eles chegam com anúncios dizendo assim, bom, com a computação ruim, barata, antiga, a gente consegue fazer a mesma coisa. Imagina com a Então você fura ali uma barreira de proteção gigantesca. A um custo muito mais barato, uma segunda barreira também gigantesca, né? Então você tem ali agora o mercado inteiro e os governos também repensando o que vai ser, porque isso chacoalha completamente o tabuleiro, né? Você pega todas as peças do tabuleiro e joga agora num outro tabuleiro. As regras mudam, né? O jogo é outro. O jogo é outro. A discussão, Everton, é muita coisa. Meu Deus do céu, minha cabeça aqui. Eu tenho muita coisa anotada aqui, mas eu estou sentindo que não vai dar para a gente conversar hoje tudo, não, porque eu acho que a gente, querendo ou não, você parte para questões dos dilemas éticos, né? Por exemplo, eu só vou lançar, porque não vai dar tempo da gente conversar hoje. Então, eu já vou fazer o convite para você voltar no mês de abril, pode ser? Pode ser. Porque aí dá tempo também da galera assimilar o conteúdo, para abril a gente poder aprofundar. Uma vez que a gente entendeu a lógica de mecanismo de funcionamento da IA, como é que... Porque questões éticas, eu brincava sobre namorar o robô, terapia... Claro. Até umas questões mais práticas, né? A própria autoria... Direitos autorais. Direitos autorais é uma discussão que está na crista da onda. Eu fico pensando, né, quando a Kênia fala assim, você precisa usar porque é uma ferramenta bacana, vai te ajudar, vai ganhar tempo. Ok, eu estudei, eu li, eu formei, eu vou juntar tudo isso. Mas aí eu vejo a turminha nova fazendo os trabalhos escolares todos com chat GPT. Aí eu fico pensando, como é que vai ser isso na fase de produção? Eu falei, o Enem vai ter chat GPT, não. Vai ter aí não. assim, eu fico pensando, né? Em muitas questões, sobretudo a terapia, tem umas coisas que eu vi assim, que eu achei muito interessante. E aí, já que você vai voltar em abril, mas eu queria só que você te provocar um pouquinho com essa fala. Papa Francisco, numa dessas entrevistas aí, a televisão italiana, perguntaram para ele sobre a inteligência artificial, o que ele achava. Ele falou assim, eu tenho mais medo da inteligência natural. Natural humana, né? Francisco sendo Francisco. Todo mundo entendeu, se o aspas, né? Entendeu, né? Francisco isso mesmo? Sim. O que você pensa? Com certeza. O grande ponto é a gente compreender a IA como uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Ela não é uma pessoa, né? Ela é uma ferramenta que é usada por pessoas. O ponto crítico, grave, perigoso dela é que ela é uma ferramenta muito poderosa. O poder. Talvez a gente pudesse assimilar ali com a pólvora. A pólvora é uma coisa muito poderosa. Você imagina que antes da pólvora, para alguém te ameaçar, ela tinha que ser forte, tinha que ser habilidoso. Então, se você visse a pessoa de longe e visse que ela não tinha essas características, ela não te colocava medo. A pólvora, ela dá a qualquer um o poder de destruir o outro, por mais fraco que eu seja, por mais forte que o outro seja. Empodera de maneira generalizada, né? A IA é isso, ela é uma pólvora. Ela pode nos levar para o espaço, ela pode ser usada de maneira muito fácil por qualquer pessoa para coisas também ruins, né? Bom, esse é o ponto que a gente precisa discutir. Como cercar, como regularizar, como orientar o bom uso, né? É uma ferramenta poderosa. Resumindo, seria o seguinte: por trás dessa inteligência artificial vai ter uma inteligência natural dando prompt do que ela vai mandar fazer. Por isso que ela é mais perigosa. O prompt determinado. Mas pensando também, construindo, né? Fazendo IA. Construindo uma própria IA. Como a gente viu agora, o esquema da China. Fazendo e dando direcionamento depois. Por exemplo, assim, para adiantar, a gente volta depois para tratar desse assunto, mas um tema que o Papa sempre implora para os governos assim proibirem de maneira categórica: o uso de IA em armas autônomas, né? Você imagina um drone com uma arma, isso já existe, os drones já estão preparados para atirar. Isso é pessoa do bem. Mas em geral tem um operador que ele identifica e atira.
O que todos já viram que é algo muito perigoso é o drone que ele automaticamente identifica, ou seja, ele faz o julgamento de quem morre ou não. Né? Nossa. Então uma coisa é ele ser... Eu nem tinha pensado isso na vida, porque eu acho que a gente tem um contexto assim do bem, e isso nunca passou na minha cabeça. Eu falo, tem muita coisa coisas por do trás. tipo. Tem. Outras aplicações que a gente já... não, vamos deixar as outras, que agora vamos deixar essa do drone aí, é tudo pro bem e pro mal, né? A gente sempre tem os dois lados, né? Nossa, é assustador quando pensando nisso. Vamos fazer isso, gente. A gente conversou aqui com uma sumidade. A gente conversou com uma pessoa muito, uma sumidade mesmo. No episódio da semana passada, a doutora Marina, falando sobre a questão das telas, ela falava que na nossa época a gente tinha que ver o Caverna do Dragão, aí tinha que esperar o intervalo, lidar com o tédio, depois ver de novo outro episódio, agora a novela, os cenas do próximo capítulo. E que não, hoje é tudo muito acelerado, né? Então isso tirou da gente essa capacidade. Aí aqui a gente vai exercitar essa capacidade. Só vai do tédio, de esperar. Discutir o drone, o namoro, o casamento com a inteligência artificial, a terapia com a inteligência artificial. Isso. A questão das autorias, né? Em abril. Em abril, porque a gente vai dar uma pausa só porque é o mês da mulher em março. Né? Então, no próximo episódio já é, mas senão a gente já engava. Aí vai vir uma diva. Isso, aí vão ser divas mesmo. Né? Divas dele, então devagar. Então vamos lá, um brinde. Everton, nossa, foi demais, cara. Muito bom. Muito, muito bem-vindo, porque diva pode e divo também. Divo também. Tchau, tchau.